Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Está começando agora o RDC Esporte aqui na RDC TV. Hoje é um programa mais dinâmico, falando de livros, músicas, um pouquinho de futebol, né, gente? Porque o programa é esportivo e também de outras modalidades esportivas. Sempre comigo, falando as verdades da bola e agora nesse momento de pandemia. Com a Covid-19, falando as verdades da vida, Ribeiro Neto. Olá, Ribeiro. Oi, gente, muito bom dia, né? Bom dia, porque a gente não almoça ainda, né? Os horários ficaram bem atrapalhados com essa pandemia também, né? Mas um grande abraço a você, acompanhando aí o que deve decidir ser desses 14h, reunião de todos os presidentes de federações. A volta do futebol! Teremos volta do futebol, galera! E nessa variação estamos no estilo home office, por isso um pouco da questão de qualidade de internet. A gente vai indo, a minha hoje está um pouco confusa. Daqui a pouco a gente liga lá para o operador e tenta melhorar um pouco a qualidade. Uma honra tê-lo conosco, acredito que pela primeira vez na RDC TV, nosso querido Márcio Chagas. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Gui. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, poder participar com vocês nesse debate, né? Na expectativa de que a gente consiga o mais rápido possível voltar à normalidade das nossas vidas. Óbvio que a gente tem que respeitar esse momento da pandemia também, fazer o isolamento social. E estamos aguardando, porque nós, como apaixonados por esporte, né, ficamos na expectativa de que possamos ver o mais rápido possível o futebol sendo jogado, para a gente poder debater, poder falar, poder ter polêmica e conversar bastante. O cara com o bigode mais clássico do sul do Brasil, aparecendo na tela do mundo para vocês, Otávio Hoffmann. Fala, Gui. Fala, Márcio e Ribeiro. A quarentena deixa a gente com tempo livre até para fazer essas coisas no rosto da gente, né? Mas foi um erro, enquanto eu fazia a barba, eu falhei aqui e tinha que tirar tudo, sobrou só o bigode mesmo para manter. Mas estamos aí nessa quarentena agora, já acho que mais acostumados, só que vendo essas movimentações do futebol fora no Brasil, muitos lugares já na expectativa de voltar ao futebol ou não, e aqui não é diferente, né? A gente vive a mesma expectativa. Eu tô nessa fase também, sem saber o que fazer no período da tarde. Ali, Otávio, peguei a maquininha e fui cortar meu próprio cabelo dos lados ontem. Em cima ficou essa bagunça que tu tá vendo aí, que depois alguém corrige. Ribeiro Neto, hoje tem reunião, 2h da tarde, com todos os presidentes de federações. Os campeonatos no mundo, o campeonato argentino foi dado como encerrado, o campeonato francês foi dado como encerrado. E os nossos campeonatos estaduais? Esses não serão dados por encerrados, porque aqui não tem, ninguém dá moedinha para ninguém, entendeu? Tu imagina, eu falo as verdades, né? Eu só quero dizer o seguinte, a pessoa deve estar em casa vendo tudo aí travado, né? Mas nosso áudio está saindo normal. Então fiquem com os nossos rostinhos bonitos travados mesmo, né? A imagem na TV... Ribeiro, a imagem na TV tá entrando normal só para passar, é a nossa plataforma mesmo, mas na TV tá 100%. Então que melhor ainda. Eu quero dizer assim para vocês, ó. Por que aqui não se tem essa decisão magnânima, né? Humilde, de grandeza, de terminar o campeonato, né? No momento. Porque aqui, vamos falar da nossa aldeia aqui, bem claro. Tu acha que Grêmio Internacional vão dar de bandeja pro Caxias do Campeonato Gaúcho, sendo que o Campeonato Gaúcho pode ser o único título possível no ano? Tu tá brincando comigo, né? E essa que é a grande verdade, entendeu? Essa que é real. Os caras não vão entregar. Os caras querem ganhar porque pode ser o único título do ano. Então é por isso que o Campeonato Gaúcho... Aliás, vamos começar todos pelos estaduais, eles vão ser terminados com portões fechados. Já vou adiantar para vocês o que eu acho que vai ser decidido, tá? Eles vão marcar para metade de maio, 20 de maio, o reinício do futebol. Há uma pressão muito grande e o governo também tá... Vamos falar a verdade aqui. Agora que acabou o BBB, entendeu? Para aliviar a pressão das redes sociais
nas coisas do governo, vai ser utilizado no futebol também. Como os clubes estão desesperados, a televisão também precisa faturar, o futebol vai ser um alicerce para o retorno da nossa vida. Então, vamos entregar o ópio do povo, vamos dar circo e pão para as pessoas. E aí? Então, o futebol vai voltar, entendeu? E os campeonatos regionais serão os primeiros com portões. Vai acontecer e é isso. A gente daqui a pouquinho vai num rápido intervalo também com o apoio de CIE, que é referência em estágio e aprendizagem há mais de 50 anos, mas vamos tentando mais um pouco aqui, só arrumar essa questão do nosso software aqui, que, gente, tem que ser sincero, eu aprendi muito com o Ribeiro Neto a falar as verdades da vida também. A gente está usando uma plataforma nova há 3 dias, então estamos também nos adaptando com ela. Márcio, e tu, como é que tá vendo todo esse imbróglio sem futebol, as federações tentando negociar com a CBF, o esportivo tinha voltado em Bento, daí teve pressão da CBF, o esportivo teve que parar, os times aqui do estado do Rio Grande do Sul e, claro, vários times do Brasil, os times pequenos demitindo jogadores, demitindo treinadores, comissão, funcionário. Como é que tu está vendo todo esse cenário hoje? Bom, infelizmente a Covid, né, o coronavírus, ele veio escancarar várias feridas que nunca foram, no meu entendimento, cicatrizadas, né? E essa diferenciação dos grandes clubes para os pequenos é uma delas. Né? Nunca se houve uma preocupação muito grande com relação a uma possível paralisação e a manutenção desses clubes que a gente sabe que sobrevivem em função dos seus colaboradores, que normalmente são pessoas da região. E a CBF, na realidade, ela só trata com carinho os clubes que lhe dão um certo retorno, né? Que são os grandes clubes, que aqui no Sul, Grêmio Internacional, e no restante do país a gente não precisa citar todos eles. Então, a Covid ela veio escancarar muitas mazelas, essa diferença desigual que se tem com relação à distribuição, inclusive da taxa de televisão que se tem dos clubes da capital com os clubes do interior, o que faz com que o torneio seja sempre desproporcional. Esse ano o Caxias conseguiu quebrar essa hegemonia aí no primeiro turno, ganhando de forma absoluta, né? E ganhou com qualidade. Não foi por sorte, ganhou por qualidade, porque jogou o melhor futebol, ganhou invicto no primeiro turno. Poderia ser aclamado campeão da competição, que não seria uma utopia, mas seria o mais correto em virtude de toda essa paralisação. Mas a gente, como o Ribeiro falou, né, os clubes não dão braço a torcer, porque pode ser que seja somente esse título que os grandes clubes podem ganhar esse ano também. Então, a gente pode debater muita coisa com relação a essa discrepância que tem de valores, da maneira desigual que não é visto e debatido seguidamente o futebol brasileiro, desses 0,87% de jogadores que ganham acima de 50 mil reais, quando na realidade 80% do país ganha uma faixa de R$ 1.500, o que deturpa bastante essa imagem que sempre é vendida para o exterior. Então, esses são tópicos que a gente pôde observar e ficou escancarado através do coronavírus. Otávio, a gente vinha debatendo também em conjunto na semana passada essa questão da volta do futebol, dos nossos protocolos como imprensa também para acompanhar os treinamentos, se vai existir ou não, e como é que está vendo todo esse momento agora. Hoje parece que é um passo muito importante para o futebol. Eu vejo que, né, os clubes elaborando seus protocolos, né, o país já está conseguindo um pouco mais de exames da Covid-19, mas eu acho que o campeonato estadual é mais fácil de ser remanejado, de ser realizado, porque a realidade dos estados, tu consegue controlar dentro do próprio estado, né, os jogos, enfim. Agora, quando a gente para um cenário nacional, do Brasileirão, por exemplo, a gente tem realidades da doença muito, muito discrepantes entre o Nordeste e o Sul, por exemplo, onde aqui a gente tem um número reduzido e um controle, e lá no Nordeste a gente tem um aumento bem substancial, assim como no Sudeste.
Então, não sei como vai ser a partir de maio, ou em junho e julho, vai ser um inverno aqui no Brasil, como é que os clubes vão conseguir lidar, se todos vão conseguir cumprir com os protocolos que a CBF vai pedir. Eu tenho esse receio, eu não sei se isso vai acontecer. Eu discordo Ribeiro, a gente do vem... Otávio. Eu acho que eu só quero dizer que os protocolos serão bem facilitados, viu, Otávio? Porque é interesse da CBF e é interesse do governo que o futebol volte. Tá? Não vão mascarar. O futebol precisa voltar ao futebol, porque vai dar um fôlego para as discussões que são colocadas em primeiro plano em razão de outras coisas para fazer. Gente, e aqui eu não estou entrando no mérito, não estou entrando no mérito disso aí. Estou falando uma questão que até é óbvia, entendeu? Em qualquer governo, em qualquer sociedade. Você tira o foco das coisas. Como o governo está pressionado por várias razões, e é óbvio isso, não vou entrar no mérito. Mas essa é a realidade, está sendo pressionado. Qualquer coisa que acontece dá uma repercussão imensa. Com o futebol sendo na sua rotina, as pessoas vão esquecer, a maioria esquece isso e vai para o seu clube do coração. Então, isso vai ser facilitado. Os processos serão facilitados para o futebol voltar. Eu não vejo que... Não vou... Eu acho... Posso estar errado, né? Eu acho que vai ser muito fácil esse retorno aí. E rápido, inclusive. Márcio, uma parte que daí você viveu muitos tenho um anos, receio, depois como comentarista, né? Pode seguir, Otávio, pode seguir. Não, só para complementar, que eu acho que essa medida é natural que aconteça, do querer distrair, enfim, isso tudo acontece sempre, mas se acontece, por exemplo, um surto de coronavírus dentro de um clube, esse tiro, né, sai errado, né? A pressão retorna para quem toma as decisões. Então, eu não sei se houver um protocolo um pouco mais para esses clubes, para o futebol poder rodar, eu não sei se isso vai, ali no futuro, não vai de forma equivocada para esses governantes, para quem toma decisões de futebol voltar. Márcio, e você, muitos anos vivendo dentro da arbitragem, depois como comentarista, é uma complicação muito grande. A CBF até deu um auxílio, mas vamos chamar de um pequeno auxílio que ela favoreceu a arbitragem, ao pessoal da CBF. Como é que tu tá vendo todo esse imbróglio para a arbitragem brasileira? Bom, na realidade, eu não vejo como um auxílio, foi um empréstimo, né? Porque esse dinheiro foi uma antecipação de taxas e no decorrer da competição eles vão ter que devolver esse valor para a CBF. Então não foi um auxílio, foi um empréstimo e um empréstimo quase que consignado, né? Porque ele vai ser descontado ao longo da competição. Como se a CBF não tivesse condições de distribuir alguma taxa, né, que ajudasse os árbitros nessa manutenção durante esse período de isolamento. Essa é uma das feridas que também ficou escancarada, porque mostrou o quanto é deficitário a questão da arbitragem no Brasil, né, o quanto ela é amadora, os valores que são baixos também, em virtude de tudo que gira em torno de uma partida, né? A distribuição de R$1 milhão entre 486 árbitros, se fosse de maneira igualitária, se todos ganhassem o mesmo valor, sem os seus privilégios em virtude da categoria, do FIFA ao árbitro iniciante, seria de R$ 2.057. Mas prevaleceu o privilégio da categoria. Então, os árbitros da escala de cima ganharam em torno de R$5 mil, que são os FIFAs, e os árbitros lá de baixo, os iniciantes, ganharam na faixa de R$400, R$500. Então, até a discrepância com relação a isso. O que demonstra que os árbitros de ponta estão com muito mais condições de se manterem durante esse período treinando, suplementando, fazendo as suas atividades de alguma maneira, porque tem um certo conforto para desempenhar a sua manutenção da parte física.
né? E os árbitros lá de baixo, da pirâmide de baixo, esses vão continuar tendo que se submeter a apitar jogos amadores, só que nesse momento nem os jogos amadores têm para poder ajudar, né, financeiramente eles a se manter, e foi uma demonstração de não unificação e de não parceria da categoria, poder demonstrar ao longo dessa pandemia, quando a CBF se prontificou a emprestar esse valor aos árbitros, da categoria se unificar e dizer que o valor deveria ser igual para todos. Mas não foi o que aconteceu, então a arbitragem continua sendo um espaço de disputa, de egos, né? E isso ficou notório em virtude dessa distribuição de maneira desigual entre eles. Eu não sei como é que vai ser o retorno, porque os árbitros são que nem jogadores. Quanto mais partidas ele vai atuando, mais ritmo de jogo ele vai tendo. E com essa paralisação eles vão perder o ritmo de jogo, e dependendo da fórmula adotada nas competições regionais, quando retornarem, isso de certa maneira vai fragilizar bastante a competição, porque eu não sei como é que os árbitros estão mantendo as suas atividades físicas nesse período em virtude desse isolamento social. Ribeiro, mais uma grande preocupação também, porque qualidade técnica parece que esse ano nem no futebol, nem na arbitragem a gente vai encontrar, né? Com tudo isso que aconteceu. É mais, ó, vai lá, joga, o que acontecer, aconteceu. É isso aí. É isso aí. E vai ficar em segundo plano. Essa questão técnica, a questão física, o tempo adequado para se readaptar, a rotina de treinamento, tudo isso vai ficar em segundo plano. O futebol vai voltar de sopetão. É isso que vai acontecer e todos vão concordar com isso. Repito, os clubes estão desesperados. E outra coisa, ali do que o Otávio falou, é óbvio que vai ter um protocolo, vai ter um processo. E nessa reunião de daqui a pouco, as federações sabem que elas vão ter que investir. Porque os clubes, por exemplo, aqui do interior do Rio Grande, não tem dinheiro para fazer esse protocolo. Não tem, não vão ter essa capacidade financeira para ter uma questão administrativa inerente àquilo que for desejado. E aí as federações vão bancar, mas as federações vão bancar, porque também é que assim, ó, isso aí é o que eu tô achando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Futebol foi colocado agora, nesse momento, como uma questão para o país. Voltar ao futebol significa voltar as atenções para algo novo, é um elemento novo dentro desse processo paranoico que todos estamos vivendo e de interesse que todos estamos vivendo. Tá? Então, isso aí vai ficar em segundo plano. As pessoas não vão ter a melhor questão física, a parte técnica vai ser... Tudo vai ser projetado, mas todos serão conscientes disso, né? Para voltar. Algumas forçações de barra, como o Márcio Chagas lembra bem. Algumas coisas vão se empurrar a barriga. Não vai ser melhor, não vai ser o melhor. Vai ser perigoso? Vai, é óbvio que eu acho que vai ser arriscado. Né? Mas eu acho que vai voltar do mesmo jeito. Estava abrindo aqui o grupo do Internacional, o Pautas Coloradas, o grupo da mídia, muito bom grupo também. A gente fica recebendo todas as informações do Colorado Gaúcho. E o Inter soltou uma nota oficial hoje pela manhã. O Esporte Clube Internacional comunica que, em comum acordo com um grupo de jogadores e atendendo às perspectivas negativas de impacto financeiro devido à pandemia mundial, realizou adequações necessárias no período de interrupção das atividades e competições. A nota segue, mas é aquela questão do comum acordo com os demais jogadores depois de tanto tempo e depois de tanta gente se pensar, porque a gente sabe que internamente no Internacional alguns jogadores estavam negando a questão da redução e, né, manter. Porque tem uns jogadores lá que são mais estrela do que o clube. Márcio Chagas, voltando ao futebol, tu acredita que precisa de 1-2 semanas de pré-temporada? Como é que tu vê essa questão, estando tanto tempo no meio? Eu acho que os clubes de ponta têm um departamento médico, um departamento de fisiologia capaz de colocar esses jogadores próximos assim da realidade do retorno da competição. É que nem o Ribeiro falou, não se vai estar
100% ou próximo ao 100% fisicamente, tecnicamente, mas vai ser uma maneira também de dar uma mascarada nesse contexto de país que a gente está convivendo hoje, nessa loucura política. Então vai ser uma maneira de mudar um pouco o foco, né? E há inúmeros interesses com relação a isso, né? E que o povo não se iluda que as questões políticas elas continuam acontecendo mesmo com o retorno do futebol. O futebol ele vai dar esse contrabalanço aí no nosso dia a dia para ter um assunto diferente. Mas eu concordo com o Ribeiro nesse sentido de que a pressão da CBF com relação às federações para um retorno o mais rápido possível, né, respeitando os protocolos adotados pela Organização Mundial da Saúde. De repente os jogos vão ser sem torcedores, o que tira o brilho do espetáculo, né, mas ele vai voltar de alguma maneira porque vai ser uma forma também de dar essa mascarada aí para mudar um pouco o foco dessa polarização política que está nos afetando todo dia. E não tem como não se envolver, ficar de lado, não opinar, porque todos estão sendo envolvidos nesse momento. Ontem foi até a primeira vez, se eu não me engano, em meio à pandemia, mais de 45 dias vivendo isso aqui no Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou utilizando o termo futebol, né? Ele pediu para uma comissão entrar em contato com o Ministério da Saúde e reavaliar a volta gradual do futebol. Entre esse lado muito político que vocês abordaram, mas também uma questão de pressão, né? Porque quantos milhões estão deixando de ser gerados sem futebol? RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. É a tal da tecnologia, né, pessoal? Estamos de volta com a RDC Esporte, aqui na RDC TV. Hoje eu, Ribeiro Neto, Márcio Chagas e Otávio Hoffman. Eu já nem me lembro mais, vou ser bem sincero mesmo, onde estávamos com a conversa, mas já de conversas de bastidores, um pouco dessa volta do futebol, e a gente estava falando da questão de prejudicar a arbitragem gaúcha e também brasileira. Tu acha que no âmbito estadual tem alguma medida ainda que a federação possa fazer para auxiliar a arbitragem? Tem muitas medidas. Inclusive aqui não teve nenhum repasse aos árbitros para a manutenção deles nesse período sem escalas. Então, o sindicato dos árbitros poderia repassar uma parcela daqueles patrocínios que eles estampam nas suas camisetas, nas mangas, nos calções, que nunca recebem absolutamente nada. Eu acho que deveria ter uma distribuição nesse momento para os árbitros, para esse auxílio, né? Fora a questão da tentativa de profissionalização também, né? De propor oportunidades, espaços, serviços que possam auxiliar o árbitro na manutenção do seu condicionamento físico, alguma psicóloga, alguma nutricionista, algum preparador físico, porque a arbitragem é muito cada um por si. E o cada um por si prevalece e beneficia sempre quem está no patamar acima, né? Então os árbitros de ponta ali, como o Daronco, o Jean, Voaden, esses caras, eles têm uma credibilidade e tem um ganho muito maior que os demais, porque são árbitros reconhecidos e estão sempre atuando. Então eles conseguem fazer um suporte, ter uma base financeira boa que lhe dê um sustento para pelo menos se manter aí nesses um mês, 2, 3 de paralisação. Agora os demais não têm esse mesmo retorno financeiro que esses de ponta têm. E isso, para o desenrolar de uma competição, é péssimo, porque fica na conta de cada um se mantendo da sua melhor maneira possível. E quando se tem essa discrepância, nunca se sabe como é que vai ser a preparação dessas pessoas. Se coloca a batata quente sempre no colo desses outros árbitros, como se eles tivessem
o mesmo retorno financeiro dos demais, e na realidade não funciona dessa maneira. Otávio, eu acredito que a internet estava travando por conta da presença do Márcio Chagas hoje aqui conosco, né? Já que foi a primeira vez, a culpa sempre é dele. Porque a tua agora tá perfeita, tava pesado. A tua tava travada, mas agora tá tudo certo. Não, agora tá boa, mas eu migrei, eu tava no notebook, eu migrei pro celular, deu uma melhorada. É que o Márcio deixou pesado o programa, né? A culpa era do Otávio. Nome de peso. Mas só para eu falar um pouquinho dessa questão de arbitragem, o que eu penso é que a arbitragem já é muito vidraça, né, nos jogos de futebol. Eles são os primeiros a serem atacados, né, com VAR, sem VAR, eles estão sempre ali sendo minados. A gente que participa de programas de debates esportivos, a gente está sempre batendo muito nos árbitros. E eles têm, inclusive, a questão da logística, que é muito diferente. Eles vão de van para o jogo, eles têm que viajar horas, eles têm toda uma diferença para os jogadores que afeta também o desempenho deles, né? E agora acredito que vai ser maior ainda. Não, e outra... Eles vão de van no dia do jogo. Pode seguir, Marcelo. Eles não tem... Uhum. Não tem como o pessoal faz aí, os boleiros, a concentração, não tem concentração. Concentração. Quando há concentração, quando dá um do estado, né, ou uma final de campeonato, quando tem uma concentração, quem banca ainda o hotel são os próprios árbitros, porque não tem nem quem banque a estadia deles, né? É literalmente cada um por si, né? Eventualmente a federação, numa situação de um Grenal decisivo, faz uma concentração com os árbitros, aí sim banca, mas no decorrer dos jogos, tipo assim, tem um jogo lá em Juí, no domingo, às 4 horas da tarde, normalmente os árbitros saem de Porto Alegre às 7 da manhã para chegar lá à 1 da tarde para descansar um pouquinho no vestiário e depois iniciar a partida. Então é um amadorismo, inclusive na logística, no deslocamento para as partidas. E até o pós depois, né? Aquela correria maluca para pegar. E um pouco da CBF também, eu vivenciei isso com alguns colegas meus, amigas, que os voos que a arbitragem vai no Campeonato Brasileiro são sempre os mais baratos, tecnicamente. São aqueles das 5 da manhã, das 6 da manhã, a volta é aqueles voos das 2, das 3 da manhã. Isso tinha que mudar um pouquinho. Fala, Ribeiro Neto, tu tá todo angustiado, Ribeiro Neto? Quebrou seu celular pelo jeito ou não? Não, graças a Deus não. Aliás, eu tenho que comprar uma capinha, mas enfim, né? Eu tava só lendo uma notícia. É que terminar o campeonato francês é uma barbada, né? Porque o PSG já era campeão virtual, entendeu? Então aí é uma barbada, né? Inclusive as posições de Champions já estavam meio que definidas. Vai ter um problema lá no rebaixamento, isso resolve. Então, quando é fácil, fica, né, uma beleza para tu encerrar, como o da Bélgica e coisa e tal. O brabo é quando tem disputa. Agora, eu só queria dizer o seguinte para vocês, ó. Eu tenho dois sentimentos em relação a tudo isso, tá? Eu acho que vai ser uma forçação de barra a volta do futebol. Essa é a verdade absoluta. Vai ser uma forçação de barra por todos os motivos que eu elenquei aqui. Agora, eu pessoalmente gosto, porque a gente que trabalha com futebol, vive intensamente futebol, ter o futebol de volta é uma maravilha. Agora, eu não vou deixar de dizer que será feito, né, a sopetão, para atender a outros interesses. Essa que é a grande verdade. O interesse da saúde nesse retorno do futebol ficará em segundo plano. E você tem disso, tá? Porque o futebol ele demanda muitas outras coisas que só o futebol. A gente sabe disso, né? Ô, Ribeiro, queria entrar em um outro ponto contigo, que o futebol argentino nessa questão, o Boca foi consagrado campeão, a Copa Argentina lá vai ter umas diferenças, mas o calendário deles era um pouco distinto do futebol brasileiro, e agora a temporada do futebol argentino acabou de ser confirmada, faz uma meia hora atrás, será de janeiro a dezembro. Fevereiro, dezembro, daí estão detalhando um pouquinho mais. É uma mudança. O futebol brasileiro vai se manter como padrão, então, para o futebol argentino agora.
Tu acredita que a Então, Libertadores da O que a Argentina América... vai fazer? O que a Argentina vai fazer? Essa é a questão. Tu acredita que acabou a Libertadores? Se o futebol argentino só volta em janeiro? Eu duvido, tá? Eu acho que isso é uma decisão. Tudo bem, decidiu o Campeonato Argentino, beleza, tá bom. Boca campeão, tá ótimo. Só que o campeonato estava no fim, né? Ele estava no fim do campeonato. De qualquer maneira, aliás, o Boca já tinha ganho o campeonato ou não? Já tinha ganho o campeonato. Ele já estava na questão. Eu vou até abrir a tabela aqui. O Boca ganhou. Bom, enfim, o fato é que a Libertadores só volta se a Argentina liberar suas fronteiras. Isso é óbvio, né? Não tem nem o que pensar. Só que esse tipo de decisão, ela é feita agora. A gente não sabe. Quem sabe como estaremos uma semana, mês. Então, qualquer decisão radical, ela não é definitiva. Né? Ela não é definitiva, porque não sabe o que vai acontecer. Pode melhorar, pode piorar, pode haver a cura, a gente não sabe. Então, sabe? Tinha uma polêmica. Boca Juniors tinha um ponto a mais do que o River. Faltavam jogos ainda. Eu acho que Travou novamente para mim. Vamos seguindo. Márcio, não, só para entrar nesse... Travou tudo aí, a tua polêmica tu não saiu no ar. Ó. Fala de novo, Vitor Ribeiro, só finaliza. Os teus últimos 10 segundos. Não, eu terminei. Tu é que quando entrou travou tudo. A tua polêmica que tu falou, tem uma polêmica aí travou tudo. Ah, tá. Não, a polêmica é que o campeonato argentino, Ribeiro... O Gui é o famoso boquinha de conflito, então. O pessoal do marketing lá tá no bloco, né? Eu vou falar uma polêmica, eles dão um bloco em mim só para não sair a polêmica lá. Mas é que no campeonato argentino o Boca tinha um ponto a mais apenas do que o River Plate e faltava alguns jogos para serem disputados. Então é uma polêmica, sim, que o River deve estar se moendo lá internamente por conta de um ponto do River. Esse gente, mais 2 minutos. Esse vai ser aquele campeonato historicamente não reconhecido pelo maior adversário, né? Isso, verdade. Aquela Copa que em 2055 vão estar discutindo ainda se o Boca foi campeão ou não foi campeão. Isso. Ribeiro Neto, obrigado, tá? Vai lá fazer seus afazeres, que eu sei que tu volta no Bairrista Futebol Clube com o Benfica e companhia. Tchau. Até amanhã. Melhor a internet. Né? Márcio, muito obrigado. Tchau, Márcio. Prazer. Vai ter. Valeu, hein? Um abração. Valeu. Márcio, muito obrigado. Vamos marcar mais vezes agora nessa situação e com internet de qualidade. Abraço. Valeu, Gui. Valeu, Otávio. Valeu, Ribeiro. Um abraço aí para o pessoal da RDC TV. Fico muito satisfeito pelo convite e à disposição aí. Eu estou à disposição no momento. Obrigado, Márcio. Otávio, valeu, hein? Gui. E se der, dá uma passada ali numa barbearia para fazer o bigode. Cara, precisando de ajeitar o cabelo também, né? Eu não sei qual vai ser a próxima estragada que eu vou fazer nessa juba aqui. Vamos acompanhar. Valeu, Gui. Obrigado. Não, mas relaxa. O cabelo eu sei corrigir também lá, a maquininha lá. Vou até encomendar umas tesouras hoje à tarde. É sério mesmo? Vou cortar em casa. Gente, obrigado para vocês de casa também. 28/4, voltamos amanhã. E agora fique com o Bairrista Futebol Clube, com a presença dele, Ribeiro Neto, e as verdades da bola. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.